Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Rictos do Brasil. Estou aqui com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 26 de outubro, nós faremos a leitura no Evangelho de Marcos, do capítulo 11 ao 13. Então, vamos para a leitura. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Quando se aproximaram de Jerusalém, à altura de Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos com estas instruções. Vão à aldeia que está adiante. Ali encontrarão um jumentinho amarrado. Ele nunca foi montado. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, digam: o Senhor precisa dele, mas vai devolvê-lo. Eles foram e encontraram um jumentinho numa rua, amarrado a um portão. Eles o desamarraram, mas alguns dos que estavam ali perguntaram: por que estão desamarrando o jumentinho? E os discípulos responderam exatamente como Jesus os instruíra. E não foram mais incomodados. Assim levaram o jumentinho e puseram suas capas sobre ele, e Jesus o montou. Muitos estendiam seus mantos pela estrada, dando a Jesus uma recepção de rei. Alguns lançavam seus mantos na rua, outros espalhavam ramos que haviam cortados nos campos. Havia muita gente por todo lado gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome de Deus. Bendito o reino do nosso pai Davi que está chegando. Hosana nos altos céus. E ele entrou em Jerusalém e foi para o templo. Parou ali para observar o movimento. Mas, como era tarde, voltou para Betânia com os 12. No dia seguinte, depois que saíram de Betânia, ele sentiu fome. No caminho, avistou uma frondosa figueira. Aproximou-se dela para encontrar figos, mas não achou nada além de folhas. Não era época de figos. E ele disse à árvore: nunca mais alguém comerá dos seus frutos. E os discípulos ouviram. Chegando a Jerusalém, entraram no templo e Jesus começou a expulsar todos os que faziam comércio ali. Ele derrubou as mesas dos agiotas e as bancas dos vendedores de pombas. Também não permitiu que ninguém mais passasse carregando cestos pelo recinto sagrado. Ele explicou suas ações com o seguinte texto: minha casa foi designada casa de oração para as nações, mas vocês a transformaram em ponto de encontro de ladrões. Ao tomar conhecimento desses fatos, os principais sacerdotes e os líderes religiosos decidiram que era a hora de se livrar dele. Estavam em pânico porque o povo se mostrava encantado com os seus ensinamentos. À noite, Jesus e seus discípulos deixaram a cidade. Pela manhã, andando pela estrada, eles viram a figueira. Estava seca até a raiz. Lembrando-se do que acontecera no dia anterior, Pedro disse: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste ficou seca. Jesus foi direto: assumam de fato o seu compromisso com Deus e nada será difícil para vocês. Aquela montanha, por exemplo, basta ordenar, sem dúvida ou hesitação, pule no mar e ela obedecerá. Absolutamente tudo, do pedido menor ao maior, que vocês incluírem na oração, será atendido se vocês de fato confiarem em Deus. E quando orarem, lembre-se de que não se trata apenas de pedir. Se vocês têm algo contra alguém, perdoem. Só então o Pai Celestial de vocês perdoará os seus pecados. De volta a Jerusalém, eles caminhavam pelo templo. Então os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os líderes do povo exigiram: mostrem-nos suas credenciais. Quem deu a vocês autoridade para falar e agir desse modo? Jesus respondeu: primeiro responda a minha pergunta. Se a responderem, também responderei a sua. No caso do batismo de João, quem o autorizou, Deus ou os homens? Digam-me. E eles ficaram numa situação difícil e sabiam disso. Confusos, cochichavam entre si. Se dissermos Deus, ele vai perguntar por que não acreditamos nele. E se dissermos os homens, estamos em apuros, porque o povo tinha João na conta de profeta. E decidiram então dar a vitória a Jesus dessa vez. Não sabemos, responderam. E Jesus concluiu: então, também não vou responder a pergunta de vocês.
Marcos, capítulo 12. Em seguida, Jesus começou a lhes contar algumas histórias. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque de espremer uvas, construiu uma torre de vigilância, arrendou-a aos lavradores e saiu em viagem. Quando chegou a época da colheita, ele enviou um empregado para receber sua parte nos lucros. No entanto, os lavradores o agarraram, espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro empregado que também foi agredido e humilhado. Depois enviou outro que foi assassinado. O mesmo aconteceu com muitos outros. Uns foram agredidos, outros assassinados. Restava apenas um que podia ser enviado, o seu filho amado. Já quase sem esperanças, decidiu enviar o próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores perceberam a oportunidade, esfregaram as mãos, cheios de cobiça, e disseram: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a vinha. Então o agarraram e mataram e depois jogaram o corpo fora da vinha. O que vocês acham que o proprietário da vinha irá fazer? Isso mesmo, vai se livrar dessa gente. Depois arrendará a vinha a outros, e vocês podem confirmar nas Escrituras. A pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal. Isso é obra de Deus. Nós esfregamos os olhos, custando a crer nisso. Percebendo que o recado era para eles, os líderes religiosos quiseram prendê-lo na hora. Mas, como estavam receosos da opinião pública, acharam melhor recuar. Por isso, saíram dali tão rápido quanto puderam. Os mesmos líderes enviaram alguns fariseus e partidários de Herodes, certos de que iriam incriminá-lo. E eles disseram: mestre, conhecemos a sua integridade e sabemos que o Senhor não se importa com a opinião popular. Não explora os seus discípulos e ensina o caminho de Deus com muito zelo. Diga-nos com toda a honestidade: é correto pagar impostos a César? E Jesus percebeu de imediato a malandragem e disse: qual a razão desse joguinho? Por que vocês tentam me pegar com essas armadilhas? Vocês têm uma moeda? Deixe-me vê-la. Eles lhe entregaram uma moeda. Quem é este que aparece na moeda? Que nome está gravado nela? César, disseram. Jesus concluiu: deem a César o que lhe pertence e deem a Deus o que lhe é devido. E eles ficaram de boca aberta sem saber o que responder. Alguns saduceus, o grupo que nega a ressurreição, perguntaram a Jesus: mestre, Moisés escreveu que, se um homem morre sem filhos, o irmão dele é obrigado a se casar com a viúva e ter filhos com ela. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo casou-se com a viúva, ele morreu, mas também não teve filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. De fato, os 7 se casaram com ela, mas nada de filhos. Por fim, a mulher morreu. E a pergunta é esta: na ressurreição, de quem ela será esposa? Afinal, ela foi casada com cada um deles. Jesus respondeu: vocês estão raciocinando errado. Eu vou dizer por quê. Primeiro, não conhecem as Escrituras. Segundo, não sabem como Deus atua. Depois da ressurreição, o casamento já não mais existirá. Assim como os anjos, toda a nossa atenção estará em Deus. Assim como os anjos, toda a nossa atenção estará em Deus. Com respeito à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram as Escrituras? Vejam que Deus de dentro da sarça disse a Moisés: eu sou, não eu era. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O Deus vivo, o Deus dos vivos e não dos mortos. Portanto, vocês não sabem de nada. Um dos líderes religiosos, depois de acompanhar os debates e perceber como Jesus era incisivo em suas respostas, fez uma pergunta: qual é o mais importante de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro em importância é o seguinte: ouçam, Israel. O Senhor, seu Deus, é único. Ame o seu Deus, o Senhor, seu Deus, de toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças. E o segundo é: ame o próximo como a você mesmo.
Não há nenhum outro mandamento que se compare a esses. Um líder religioso disse: que resposta maravilhosa, mestre! Tão lúcida e precisa. Deus é único e não há outro. Devemos amá-lo com toda a paixão, inteligência e forças, e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é melhor que qualquer oferta ou sacrifício. Quando Jesus percebeu como aquele homem era sábio, comentou: você está quase lá, quase no reino de Deus. A partir daquele momento, ninguém mais ousou fazer perguntas a Jesus. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como podem os líderes religiosos ensinar que o Messias é filho de Davi, quando todos sabemos que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse: Deus disse ao meu Senhor, assente-se aqui ao meu lado direito, até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés. Davi declara que o Messias é seu mestre. Como pode então o Messias ser também seu filho? A multidão estava maravilhada com o que ouvia. Ele continuou a ensinar: cuidado com os líderes religiosos, o prazer deles é ostentar títulos acadêmicos, receber elogios publicamente, desfrutar posições de destaque e assentar-se nos lugares principais durante o serviço religioso. Além disso, o tempo todo eles exploram os fracos e indefesos. Quanto mais oram, pior fica a situação deles. Mas no fim eles irão pagar por tudo isso. Assentado atrás de um gasofilácio, ele observava o povo depositar dinheiro na hora da coleta. Os ricos faziam ofertas vultosas, mas uma viúva pobre aproximou-se e ofertou 2 pequenas moedas, uns míseros centavos. Jesus chamou os discípulos em particular e comentou: a verdade é que essa viúva pobre deu uma oferta maior que as dos demais. Todos os outros deram do que não precisavam, e ela fez uma extravagância, algo que não podia fazer, deu tudo o que possuía. Marcos capítulo 13. Jesus saía do templo quando um dos discípulos chamou sua atenção. Mestre, olha essas pedras, essas construções. Jesus disse: vocês estão impressionados com essa arquitetura grandiosa? Tudo isso será um monte de ruínas até a última pedra. Mais tarde, enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, no local de onde pode avistar o templo, Pedro, Tiago e João e André foram conversar com ele. Quando essas coisas vão acontecer? Que sinal teremos de que tudo caminha para um desfecho? E Jesus explicou: cuidado com os falsos profetas no fim dos tempos. Muitos líderes com identidade falsa alegarão: eu sou o Messias. Eles vão enganar muita gente. Quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerra, não entrem em pânico. Serão notícias comuns, não um sinal do fim. Haverá cada vez mais guerras entre as nações e conflito entre os líderes. Em vários lugares haverá terremoto e fome, mas tudo isso é nada comparado com o que está por vir. Fiquem atentos, pois vocês serão levados aos tribunais, e tudo isso irá de mal a pior. Vocês serão torturados e todos perseguirão os que levam o meu nome. Vocês serão postos como sentinelas da verdade. A mensagem deve ser pregada em todo o mundo. Quando traírem vocês e os levarem aos tribunais, não se preocupem com o que dizer. Quando chegar o momento, digam o que estiver no coração. O Espírito Santo dará testemunho por intermédio de vocês. Haverá irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando os pais. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Fiquem firmes, isso é necessário. Fiquem firmes até o fim. Vocês não ficarão desamparados, pois serão salvos. E sejam preparados para fugir quando virem a besta da profanação estabelecida onde nunca deveria estar. Quem lê não terá dificuldade de entender o que estou falando. Quando isso acontecer, se vocês estiverem na Judéia naquele tempo, corram para as colinas. Se estiverem trabalhando no quintal, não voltem para buscar nada em casa. Se estiverem no campo, não volte para buscar agasalho. As grávidas e as que amamentam sofrerão mais. Orem para que isso não aconteça no inverno. Serão dias difíceis. Nada parecido aconteceu desde que Deus fez o mundo, nem depois haverá.
Se esses dias de aflição seguissem o curso normal, ninguém suportaria. Mas por causa dos escolhidos de Deus, a aflição será encurtada. Se alguém anunciar aqui está o Messias ou apontar lá está ele, não caiam nessa. Falsos messias e pregadores mentirosos surgirão aos montes. Suas credenciais impressionantes e seus deslumbrantes espetáculos, se possível, iludirão até os escolhidos de Deus. Fiquem atentos, pois eu os avisei com antecedência, após aqueles tempos difíceis. O sol perderá o seu brilho, a lua ficará nublada, as estrelas cairão do céu e os poderes cósmicos sofrerão abalo. Então todos irão ver o Filho do Homem chegar em grande estilo, o seu esplendor encherá o céu. Ninguém deixará de ver. Ele enviará seus anjos, que ajuntarão os escolhidos de Deus nos 4 cantos da terra, desde os lugares mais distantes. Aprendam a lição da figueira. Quando percebem que ela começou a florescer e verdejar, vocês sabem que o verão está chegando. O mesmo acontecerá com vocês. Quando virem os sinais, saberão que não demorará muito. Levem isso a sério. Não estou me dirigindo apenas às gerações futuras, mas a vocês também. Esta era continua até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais. Quem sabe o dia e a hora? A verdade é que ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem mesmo o Filho, só o Pai. Portanto, fiquem atentos, pois vocês não sabem o momento exato. É como um homem que vai viajar e deixa a casa sob a responsabilidade dos empregados, cada qual com a sua tarefa, e põe o porteiro para vigiar. Portanto, permaneçam no seu posto vigiando. Vocês não sabem a que horas o dono da casa vai voltar, de noite à meia-noite, ou ao cantar do galo ou pela manhã. Vocês não vão querer que ele apareça sem aviso e os encontre dormindo no posto. Por isso, reforce a advertência. Permaneçam em seus postos. Vigiem. Amém, meus irmãos? Somente até aí. Fique conosco. A paz do Senhor e até a próxima leitura.